Olá, seja muito bem-vindo à nossa trilha de aprofundamento de matemática. Eu sou o professor Áquila e a nossa aula de hoje é sobre impostos e taxas. Mais especificamente, iremos falar sobre o imposto de renda e a taxa Selic. Nós vamos entender alguns valores que estão na tabela do imposto de renda, seja na tabela progressiva mensal, progressiva anual, ou então como é descontado o valor do imposto de renda. Uma aula bastante simples, mas que tem muita matemática envolvida. Vamos começar entendendo o que é o imposto de renda. Vamos lá. O que é imposto de renda? É uma tributação federal cobrada a cada ano sobre os ganhos de uma pessoa física ou jurídica. Então, as pessoas com renda mais elevada pagam mais impostos. E é fundamental a gente entender que essa tributação é válida tanto para pessoas como para empresas. E dessa forma ela se divide em IRPF, Imposto de Renda de Pessoa Física, e IRPJ, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica. Então, nós temos essas duas modalidades, o IRPF e IRPJ, são pessoa física e pessoa jurídica, que são válidos para cidadãos e empresas, ok? E é uma tributação que é pago de forma mensal e o cálculo feito de maneira anual. Vamos lá, continuando. Todo ano é obrigatório realizar uma declaração junto à Receita. E essa é a maneira de saber se o cidadão está pagando mais ou menos imposto. E ele é descontado todo mês do salário pago com base em outros rendimentos do indivíduo. Vamos pensar da seguinte maneira. Um certo mês você recebeu uma gratificação, uma bonificação, e aí você acabou pagando um imposto muito alto, pagou os 27,5%. Só que essa gratificação só foi durante um mês, e nos demais meses você recebeu um salário menor, onde a tributação pode ter sido 7,5%. Por exemplo, caso você faça a declaração do seu imposto de renda, quando chegar no final do ano, vai fazer a declaração, esse valor que você pagou a mais naquele mês, certamente será devolvido, porque pela base de cálculo anual, você não atingiu o teto de valores recebidos para que seja 27,5%. Então, é retornado para você esse dinheiro. Então, esse cálculo é mediante a declaração junto à Receita Federal, ok? Vamos lá. Vamos entender aqui a tabela progressiva relacionada à base de cálculo mensal. Uma pessoa que recebe até R$ 2.259,20, ela não paga nada. Já se estiver entre R$ 2.259,21 e R$ 2.826,65, vai pagar 7,5%. E tem direito a uma dedução de R$ 169,44. Dedução, pessoal, é uma despesa, é um valor que visa abater nos cálculos. Não é que você vai receber esse valor mensal ou algo do tipo. Supondo que você esteja entre 2.826, que é a segunda, onde está esse pontinho aí, pode ser descontado do seu valor R$ 169,44 para fazer o cálculo. Significa que se fizer esse desconto, você não vai pagar em cima dos 2.800, será em cima dos 2.800 menos 169. Seguindo aí, nós temos até 3.751, paga-se 15%. De 3.751 a 4.664, 22,5%. E acima disso, 27,5%. Então, nós temos esses valores e ainda mais, também tem os rendimentos previdenciários para os maiores de 65 anos, que eles são isentos a partir de R$ 1.903. Também temos a dedução mensal por dependente, filho ou esposa, caso
Mãe, pai também pode ser incluído, caso não possua renda. E o desconto simplificado, R$ 564, que é essa dedução do imposto de renda também em cima desse valor. Além do cálculo mensal, nós temos o cálculo anual, que é feito da seguinte maneira. Se você recebeu durante o ano até R$ 27.870,40, você está isento de pagar imposto de renda. Mas como eu falei no início, se teve um determinado mês que você recebeu um valor bem acima e esse valor foi declarado no imposto de renda, houve o desconto, mas quando chegou na base de cálculo aqui, você recebeu menos que isso. O que você pagou naquele mês será retornado a você, ok? Nós temos aqui os valores e as porcentagens também são as mesmas, 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. E o limite anual de desconto simplificado é 16.754. Supondo que você recebeu aí no teto 64 mil e você adere na hora de calcular o imposto de renda o desconto simplificado. O que acontece? Vai ser feito um desconto desses 64 menos 16 mil e o novo valor vai ser o valor que será calculado. Pode acontecer de quando feito esse reajuste, você ir para outra porcentagem e a partir disso ter valores a receber no imposto de renda. Mas vamos adiante. Vamos entender ainda mais o imposto. Então vamos lá. A faixa de isenção do imposto de renda ela mudou em fevereiro de 2024, trazendo boas notícias para quem ganha até R$ 2.824 por mês. Ele pode ser beneficiado com a isenção. De que maneira? A partir do desconto simplificado mensal, R$ 564,80, essa pessoa ela vai ficar com base de cálculo R$ 2.259,20. Então, uma pessoa que recebe R$ 2.824, ela não vai pagar porque com o desconto simplificado, o novo valor para a base de cálculo está na tabela do isento, que nós vimos nos slides anteriores. Então, isso aí é uma novidade para quem paga imposto de renda. Vamos lá. Agora, nós vamos fazer um cálculo de uma pessoa que recebe R$ 4.500. O salário bruto é R$ 4.500, tem a dedução simplificada, que nós vimos no slide anterior. Então, ficou aqui, ó, a base de cálculo é esse, R$ 3.935,20. Aplicando as alíquotas por faixa, nós vamos ter, não vai pagar nada na faixa 1, porque é isento. Aí, na faixa 2, faz-se uma subtração, R$ 2.826,65 menos R$ 2.259,21. E é calculado os 7,5 sobre essa diferença aqui, ó, está aqui. Então, vai pagar R$ 42,56. Mas essa pessoa ela recebeu esse valor aqui. Então, nós vamos ter que calcular agora na faixa 3 também. R$ 3.751,05 menos esse valor vai dar R$ 924,39. Calcula-se 15%. Esse é o valor a ser pago. Vamos para a faixa 4. Faixa 4, essa pessoa vai fazer esse desconto aqui. No caso que nós estamos falando, a pessoa recebeu só R$ 3.935,20. Então, vai ser esse valor aqui, menos esse, ficou somente R$ 184,15. Calcula-se 22,5, que dá R$ 41,93. Essa pessoa ela não está na faixa 5, logo é somado esses três valores aqui, soma esses três valores, e o valor que essa pessoa vai pagar de imposto de renda seria R$ 223,15. O que muita gente não sabe é que vai se pagar
exatamente a porcentagem em cima da diferença de cada faixa. Faixa 1 é isento, na faixa 2 nós temos um teto de até um valor, de um valor até outro, calcula-se essa diferença e faz 7,5%. Na terceira faixa, diferença novamente, calcula-se 15%. Na quarta faixa, faz a diferença vezes 22,5%. E aí chega ao resultado. Então, isso é imposto de renda. Agora, nós vamos falar sobre a taxa Selic, que é a taxa básica de juros da economia, que influencia outras taxas de juros, como empréstimo, financiamentos e aplicações financeiras, tá? Vamos entender de forma simples. Nada mais. O aumento da Selic, ela tem a intenção de desacelerar a circulação do dinheiro, impedindo que a inflação suba de forma astronômica. Caso haja uma diminuição, o processo é contrário. É uma forma de aquecer a economia, estimulando o consumo, o aumento da inflação, quando ela está muito baixa. E a Selic nada mais é do que a taxa básica de juros da economia. Então, ela vai influenciar empréstimos, financiamento, entre outras situações que fazem parte do sistema financeiro brasileiro. E essa aula de hoje foi muito simples. Nós entendemos o que é o imposto de renda, quem tem que pagar, quanto pagar e como é feito o cálculo do imposto de renda. E, por último, a taxa Selic, como ela nos influencia. Basicamente, a taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Se ela está alta, você paga mais. Se ela está baixa, você paga menos. De forma simples. Espero que você tenha entendido a nossa aula de hoje. Até a próxima aula.